A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para dar um término desse segundo trimestre de 2020 da revista da Escola Dominical dos Jovens, onde o tema que nós estamos estudando, o tema geral, é Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. E a lição hoje é a última lição desse trimestre, a lição de número 13, do tema diz assim: renovando a aliança. O texto do dia diz: serviu, pois, a Israel ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias de todos os anciões que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Assim diz assim: Deus é fiel, embora sejamos infiéis, e por isso Israel continua sendo alvo do seu terno amor e cuidado. A leitura bíblica em classe, o texto bíblico, está em Josué, capítulo 24, do versículo 14 ao 21. Não vou fazer a leitura, porque os irmãos com certeza já fizeram, para eu ganhar tempo aqui. Então os irmãos leiam aí em casa e já leram, né? A introdução diz assim: depois de um tempo de paz, vivido desde a divisão da terra, Josué convocou o povo para duas assembleias. A primeira ocorreu possivelmente em Siló, para sua despedida, onde ele exortou o povo para que não desistisse de possuir o restante da terra prometida e continuasse a servir ao Senhor. Então, ele reúne o povo para fazer sua despedida e aproveita a exortar o povo para que não desistissem de conquistar o resto da terra prometida a qual Deus tinha dado a eles. Só que eles não tinham que ficar ali sossegados como que já tinham, mas para prosseguir, avançando e conquistando a terra prometida a qual Deus tinha dado. E ele diz que também que continuasse a servir ao Senhor, exalta o povo a continuar a servir ao Senhor. E a segunda, a coisa que ele fala ao povo, diz: ocorreu em Siquém, como depois de entregar uma mensagem profética, Josué propôs que o povo renovasse o concerto com o Senhor, o povo renovasse a sua aliança com Deus, é o nosso tema hoje. Aí diz: nas duas ocasiões podemos ver um tom saudosista na seguinte frase: eis que eu vou hoje pelo caminho de toda a terra. Josué despede-se do seu povo, faz uma exortação agora, pois deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Então o povo renovou a aliança com Deus para em seguida sepultar Josué, marcando o fim de uma era de muitas batalhas e conquistas. Então agora ele, nas suas últimas palavras ao povo ali, ele exorta o povo a deitar fora, seja, jogar, tirar do meio deles os deuses estranhos, qual ainda tinha no meio do povo ali, e o povo inclinar o seu coração, ou seja, se voltar ao Senhor para servir o Senhor ali de todo o coração verdadeiramente ali. E então eles renovaram a aliança com Deus, que foi a preocupação de Josué. Aí o tópico 1 de Josué reúne o povo em Siló, a qual foi dito aqui na introdução. Aí Josué reúne o povo em Siló. Aí diz: Josué reúne o povo e lembra a todos que ele já estava idoso e que não poderia mais liderar, e que a sua partida para Canaã celestial já estava próxima. Ele reúne o povo e diz: eu já estou velho, não tem como mais eu liderar vocês, o meu tempo já findou. E lembrando que ele já estava prevendo ali a sua partida para o céu, para estar com o Senhor para todo sempre ali, estava próximo. Então faz questão de falar isso. Agora um ponto aqui embaixo, muito marcante desse tópico aqui, ele diz assim, reconhecer a hora certa de começar e o momento de encerrar um ministério.
demonstra sabedoria, intimidade com Deus, qualidade que todo líder deve ter. Então, olha só, reconhecer a hora certa de começar, tem que ter um momento certo de, como verdadeiro líder, sabe o momento certo de ele começar. E também é o momento de encerrar. Findou o tempo, o líder verdadeiro, ele tem que saber que o tempo dele já findou. Tem pessoa que quer se agarrar no seu cargo, na sua posição, não quer deixar ninguém ali, mas a gente, o verdadeiro líder sabe reconhecer o momento de começar e o momento também de parar, que o seu tempo já passou ali. Então isso, como eles dizem, são características de um verdadeiro líder que tem intimidade com Deus e é uma qualidade que todo líder deve ter. Então há o tempo de começar e o tempo de parar também. O verdadeiro líder tem que saber disso. Aí o segundo subtópico de Josué faz um discurso contundente para o povo. E é enfático, direto, com o povo ali, e convincente, né? Aí diz assim, Josué, num ato de amor e zelo, exortou aos hebreus e aconselhou a respeito das escolhas que deverão fazer quando a sua ausência. Ele fala do povo, agora reúne o povo e fala sobre as escolhas, o que eles deveriam escolher, ao servir ao Senhor ou aos deuses estranhos ali, sabendo que ele está demonstrando aqui que toda escolha tem uma consequência, irmãos. Aqueles que servissem ao Senhor verdadeiramente seriam abençoados, mas que não escolhessem, ou seja, a lei da semeadura, iam colher o que estavam plantando ali. Aí o comentarista destaca aqui, um bom líder sempre tem a visão dos dias futuros. Então Josué, ele já estava preparando o povo para o futuro. O bom líder tem a visão do futuro, não fica só focado no momento ou no passado. Ele tem a visão de águia, a visão do futuro. É o que Josué estava passando para o povo aqui. Aí que ele diz, no seu discurso, Josué utilizou o início da mesma força que o Senhor lhe disse quando no seu chamado, esforçai-vos. Então, ele diz para o povo também se esforçar em servir ao Senhor. Aí depois Josué também advertiu para que guardassem os mandamentos e amasse o Senhor, decisões indispensáveis para um viver próspero e feliz. Por fim, advertiu que não aceitassem casamentos mistos. Então ele exorta o povo a ter uma vida verdadeira ao Senhor, que amasse a Deus de todo o seu coração, para que tivesse uma vida próspera e frutífera. Mas o segredo era que amasse o Senhor acima de todas as coisas ali. E aqui embaixo diz que ele aproveita e advertir o povo que não aceitassem casamentos mistos, ou seja, irmãos, que já tratando de algo de jovem, é muito jovem que pagam o preço porque não querem aceitar ali, às vezes, o pai ou a mãe que é crente, que serve a Deus, porque quer ter um relacionamento, um namoro com pessoas que nem é da sua mesma fé, são um jugo desigual. Eu conheço muitos que casaram, namoraram, casaram e estão com a vida totalmente destruída. Então Deus usa Josué aqui para advertir que o povo não se misturasse, porque Deus é exclusivista. Então não dá certo o povo de Deus se misturar com pessoas que não é da sua mesma fé, que não professa a mesma fé, o mesmo Deus, com seus mesmos costumes. Então, ele adverte, então Deus não aceita isso. Então, para o jovem, olha, vê bem a sua escolha. O que Deus fala com você, essa tua escolha vai refletir lá no futuro, para a sua vida, a escolha que você tomar agora. Subtópico 3, diz, a justiça de Deus é implacável. No fim do discurso, Josué lembrou que, como vem, nenhuma da palavra caiu que Deus tinha falado, nenhuma daquilo que Deus falou caiu por terra. Tudo que Deus falou tinha cumprido, tudo bem, mas também ele exorta aqui que aquele que pertence a servir ao Senhor não deve acreditar que aquele que pretende servir ao Senhor não deve acreditar que nunca a sua costumada infidelidade passará sem castigo divino, que Deus é longânimo e misericordioso, mas não injusto. O pecado tem um preço certo, a morte. Mostra que com Deus não se brinca. Aquele que está brincando de servir a Deus,
e fazendo coisa errada, vai vir a justiça de Deus. Deus é amor, mas Ele é justo. Então, que tomamos cuidado com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. Muitas pessoas talvez pensem que Deus não está vendo o que estamos fazendo de errado, mas Deus está vendo. E no momento certo, se nós não nos arrependemos, Deus vem e trata conosco, e o preço é caro, a justiça dele é implacável. E se a gente não se arrepender, o salário do pecado é a morte, como diz aqui. E nós sabemos muito bem disso. Então, Deus sempre está nos vendo em todos os momentos das nossas vidas, em todos os lugares que estamos. Deus está com seus olhos como chama de fogo sobre nós, e a sua justiça é implacável. Vamos para o nosso segundo tópico, que diz assim: despedida de um líder. Diz assim: aliança renovada. Josué marcou outra assembleia, não mais para fazer um discurso de despedida, mas para trazer uma palavra profética. Agora o povo já tinha exortado o povo a renovar o seu concerto com Deus, a sua aliança. Agora ele marca outra assembleia, não para trazer um discurso de despedida, mas para trazer uma palavra profética ao povo. Como diz o comentarista aqui. Ele diz assim: então Josué narrou a história do povo hebreu a partir de Abraão, sendo pelas trajetórias de Isaac e Jacó, Moisés e Arão, bem como lembrando os grandes feitos desde as pragas do Egito. Então agora ele traz uma palavra profética do povo, traz em memória do povo, ali narrando a trajetória desde Abraão, Isaac, Jacó, e desde a saída de Deus tirar o povo do Egito até a expulsão ali dos cananeus na terra prometida. E sempre enfatizando o povo e reforçando o fato de que foi o Senhor quem concedeu todas as vitórias a Israel. Então jamais Josué traz ali os méritos a ele, ao exército de Israel, mas ele sempre transmite a glória para Deus, diferente de algumas pessoas nos nossos dias atuais que querem tomar a glória de Deus, né? Porque realizam feitos, eventos, algumas coisas aí na obra e acham que é mérito dele, mas Josué, não, o verdadeiro líder, ele transmite tudo para Deus, ele reforça o povo que eles tinham sido vitoriosos em todos os seus aspectos aí, suas batalhas, suas vitórias, porque Deus era com eles. E hoje não pode ser diferente na vida de um verdadeiro líder. Aí o subponto 2 diz: o memorial. Concluída a profecia, Josué conclamou o povo a servir ao Senhor como ele e a sua casa fariam. Então ele exorta o povo agora, convoca o povo a servir a Deus como ele e a sua casa. Então, primeiramente, ele dando o exemplo. Ele é a sua casa, é a característica de um verdadeiro líder. Como eu posso liderar um grupo, uma igreja, pessoas, e eu não dar exemplo? Eu e minha casa, primeiramente eu, agora vocês escolhem, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Agora você escolhe a quem servir, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Ele faz isso aí. Aí ele diz assim: o povo aceitou de bom grado a proposta dele, renovando a aliança com o Senhor. Aí, diante disso, Josué escreveu o pacto no livro da lei de Deus. Josué escreve ali o pacto no livro da lei, do que o povo estava falando ali. Aí, como ele diz que ele pega e tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário. Ele ergueu aquele monumento, uma grande pedra, para o povo olhar e se lembrar, marcando com aquele pacto que estavam fazendo com Deus ali. Então, para o povo olhar para aquela pedra e se lembrar. Por isso que ele diz aqui embaixo: os homens com frequência esquecem dos compromissos morais e espirituais firmados, mas o Senhor nunca esquece, pois nossas palavras ficam gravadas perpetuamente, ou seja, eternamente perante Deus. Então, o ser humano, ele esquece
das promessas para Deus. Esquece daquilo que prometeu a Deus no começo, às vezes, da sua fé, de quando está precisando de Deus. Mas com o passar do tempo, muitos esquecem os seus compromissos espirituais e morais e começam a quebrar aquele pacto que fez com Deus, mas dizendo que Deus jamais esquece as nossas palavras. Deus está sempre gravado aqui, nós falamos, ou seja, vamos ter que dar conta daquilo que prometemos a Deus. Isso que está enfatizando aqui. A de Josué marcou esse momento solene ao erigir debaixo de um carvalho uma grande pedra, dizendo que ela seria para prestar testemunho. Então, quando o povo olhasse para aquela grande pedra, iam lembrar do pacto que tinham feito com Deus, com um testemunho ali, ou seja, um memorial. E nós temos o nosso memorial, a nossa profissão de fé a Deus, e é todo, como de costume, no nosso final do mês, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, que nos traz em memória daquilo que prometemos a Deus quando íamos nos batizar, e que nós, para participarmos desse ato dessa ordenança de Deus, nós temos que estar perfeitamente na presença de Deus, fiel a Ele. Então não é brincadeira. Nosso memorial é isso. De termos realmente prometido a Deus e lembrarmos daquilo que prometemos a Ele. Então jamais esquecemos, porque Deus jamais se esquece daquilo que eu e você prometemos a Ele, viu? Deus jamais esquece. Talvez a gente pode esquecer, o pastor esquece, o líder esquece, mas Deus jamais esquece. Então Josué faz questão de mostrar para o povo, se um verdadeiro líder tem que agir desse jeito. O líder não está vendo a pessoa ali fazendo coisa errada, então ele está mostrando que o povo tem que participar, ou servir a Deus ou não servir. Tem que realmente ter compromisso com Deus. Ele falou, então, ele antes de partir, a sua preocupação é de preparar o povo a ser fiel a Deus. Lembrar que com Deus não se brinca. Vamos lá. Terceiro subtópico. Josué e Eleazar morrem. Josué e Eleazar, que era o herdeiro do sacerdote Arão, seu filho mais velho, que herdou ali o sacerdócio, né, como sumo sacerdote. Então, a morte de Josué e o enterro dos ossos de José, que foi os ossos de José, filho de Jacó, que morreu lá no Egito, e ele fez eles prometer que não deixariam seus ossos. Eles trouxeram e enterraram na terra de Canaã. E o falecimento do sacerdote Eleazar põe fim a um livro de Josué de uma forma magnífica, ou seja, de forma grande e ali maravilhosa, e num ciclo áureo, ou seja, de um ciclo que, quando falo de áureo, brilhante, de grande destaque ali, e de muitas batalhas e conquistas. Então, a morte de Josué e de Eleazar e o enterro dos ossos de José põe fim a esse ciclo aí, tão glorioso, a qual Deus fez através da vida desse grande líder aí, que a sua preocupação não era que o povo lembrasse dos feitos por ele, mas o povo lembrasse que eles eram totalmente dependentes de Deus, de que todas as coisas que eles conquistaram foi porque Deus estava com eles, e que ele não era nada mais nada menos que um instrumento de Deus. A preocupação era de que o povo continuasse sendo fiel ao Senhor. Essa é a preocupação de um verdadeiro líder, irmãos. Então, que Deus possa iluminar a mente de todos os nossos líderes, e venha forjar realmente um caráter de um verdadeiro líder que se preocupa em levar o povo a servir ao Senhor. E que toda a glória, toda a honra seja transmitida ao Deus Todo-Poderoso. Vamos lá para o nosso tópico 3. Diz assim, um salto para o futuro. Agora, um salto para o futuro. O renascimento de uma nação. Após Israel ter sido dispersa, após a destruição do templo, o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu ali o templo, como era a profecia que Jesus tinha dito que aconteceria. Toda a nação de Israel ficou dispersa, espalhada no mundo inteiro, né?
mas havia profecia que eles retornariam para a sua pátria. Aí diz aqui, no fim do século XIX surgiu um movimento político nacionalista chamado sionismo, que pregava a volta do povo hebreu à sua terra. Em 1918, com o final da Primeira Guerra Mundial e o fim do domínio do Império Otomano, a Palestina passou aos britânicos. A imigração judaica acelerou nas décadas seguintes e teve seu auge na Europa a partir de 1930. Em 1940, pela perseguição nazista, diante disso, os árabes da região promoveram conflitos violentos contra o retorno dos judeus à Terra Santa. Em 1947, porém, fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU, numa sessão histórica presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que deu seu voto de Minerva, aprovou a criação do Estado independente de Israel e da Palestina. Então, após todo esse tempo aí disperso, agora a nação de Israel, o povo começa a reunir, a voltar para a sua terra. E por conta da perseguição ali, dos nazistas, que morreram muitas pessoas, só que é profecia que eles voltariam a ser uma nação novamente ali. Só que os palestinos ali, os árabes, não queriam isso, irmãos. Eles jamais queriam aceitar isso aí, sempre quiseram destruir Israel. Só que eles começam a voltar ali. Eles aqui a imigração judaica acelerou nas décadas seguintes, teve seu auge na Europa a partir de 1930, 1940, contra a perseguição nazista. E diante disso, os árabes, quando eles estavam voltando, os árabes ali promoveram conflitos violentos contra o retorno dos judeus à Terra Santa. Só que em 1947, a ONU faz uma sessão histórica, presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que deu o seu voto, chamado voto de Minerva, que aprovou a criação de dois estados independentes, Israel e Palestina. Aí os judeus aceitaram isso, ter a divisão ali, proposta pela ONU, né? Mas a liderança palestina e árabes não aceitaram. Por isso que houve conflitos aí, não aceitaram de jeito nenhum. Agora, aí vem esse político David Davi Ben-Gurion, em 14 de maio de 1948, declarou independência do Estado de Israel. Era um político judeu, primeiro chefe de Estado de Israel, declarou a independência do Estado de Israel ali. Através ele assumiu essa responsabilidade e declarou a nação de Israel independente ali dos árabes. Aí diz, segundo ponto, subponto, guerras e conquista. Então, após aqui ter declarado no dia 14 a independência do Estado de Israel, no dia 15 de maio de 1948, o Egito e a Síria, Líbano, Jordânia e Iraque atacaram Israel. Ou seja, a nação tinha acabado de nascer ali no dia 14, no dia 15, de ser independente no dia 14, no dia 15 já foram atacados por essas nações aí, que queriam destruir Israel. Aí diz aqui, os descendentes de Jacó dominaram além do seu território, mais da metade da área pertencia ao Estado árabe. E o faraó, ali onde o faraó egípcio Herodes queriam matar os bebês hebreus, aqui o povo árabe tensionavam a destruir uma nação de apenas um dia de existência, porém Deus, mais uma vez, os guardou. Então tentaram, após ser declarado em nação independente no dia 14, no dia 15 foram atacados, ali como o faraó e Herodes tentaram matar o bebê para que essa nação não viesse a crescer e viesse o Salvador. Agora essas nações árabes ali tentaram acabar com a nação, mas mais uma vez Deus dá vitória a Israel, porque Israel tem promessas de Deus, é o povo escolhido de Deus
ali através dele que vieram o Messias, né? Aí ele diz aqui, ó, a imigração dos judeus continuou forte em 1964, como contrapondo com o apoio da Liga do Árabe, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina. Comando de Yasser Arafat, ele acudiu a guerra por 6 dias, quando o Egito e a Síria e Jordânia atacaram Israel, o qual mais uma vez se sagrou vitorioso e acrescentando novos territórios. Ou seja, quanto mais eles atacavam Israel, tentando acabar com a nação de Israel, Deus dava vitória e dando mais território a eles, conquistavam mais território. Os irmãos observam que era só Israel contra muitas nações que se uniam para guerrear, e Deus sempre deu vitória a Israel. Hein? Aí aqui embaixo diz, ó, em 1973 o Egito e a Síria guerreiam contra Israel, mas o Altíssimo deu aos hebreus outra grande vitória. Em 1979, aqui o primeiro-ministro de Israel assinou um tratado de paz com o Egito quando devolveu a península do Sinai. O clima da tensão, porém, continuava aceso na Palestina. Quando Israel atacou, ocupou em 1982 duas das bases que eram usadas. Então, mesmo um pacto ali de guerra, como a gente viu muitas guerras que surgiram ali, e eles conquistaram um território que serviu como base de lançamento de foguete pela URSS contra o Estado dos sionistas do sul do Líbano. O Irã financiou a criação do grupo terrorista. E ao observar esse episódio, fazem lembrar o seguinte texto profético: todos os teus inimigos abrem a boca contra e assolam, assobiam e rangem os dentes, dizem, devorando-a. O mal sempre buscará a nação para perseguir, destruir os que têm promessas de Deus. Então sempre o mal tenta destruir aqueles que têm promessa de Deus, como para Israel. E Deus sempre deu vitória a Israel. Não é diferente com a igreja de Deus, com um povo que é liderado realmente por homens de Deus, povo que honra a Deus. Então o dever de um grande líder como Josué é fazer o povo lembrar que Deus é primordial, primeiro lugar em nossas vidas. Ezequias. As intifadas até os dias atuais. As intifadas é revoltas que se levantaram dos árabes contra Israel até os dias atuais. Então foram 7 dessas aí que tentaram destruir Israel, mas todas fracassaram. Aí diz aqui embaixo. Primeiro Deus entre 1987 e 1993, terminando por conta do acordo de paz liderado por Arafat, né, que era um líder do povo árabe ali. Aí, o ministro, entre 2000 e 2005 aconteceu a segunda intifada, que levou Israel em 2002 sob a liderança de Ariel Sharon a construir um muro para proteger o seu território na fronteira com a Cisjordânia. Então aqui, terminando, eles e seus descendentes, hoje somam cerca de 7 milhões, são pessoas que foram expulsas ali e acham que foram vítimas, mas estavam ocupando um lugar que era de Israel. Então, eles são mais de 7 milhões de pessoas que ali são pessoas que, através da guerra, perderam seu território e se acham injustiçadas. Mas por quê? E estão fora da sua pátria. Então, esse episódio só vai ser resolvido ali com a vinda do Messias, diz o comentarista. São dificuldade a se resolver essas tensões bilaterais dos dois lados antes da volta do Salvador. Então estão tentando resolver
dos dois lados antes da volta do Salvador. Não sei se isso vai ser possível, mas estão tentando, né? Vamos só concluir aqui. Josué e Eleazar partiram para Canaã Celeste, marcando o fim de um ciclo histórico. O futuro trata muitas surpresas boas e más sobre a vida dos hebreus, até os dias atuais, mas Deus nunca perdeu o controle da história. Tentam de tudo contra Israel, mas Deus nunca perdeu o controle. Deus está no controle da nação de Israel, está no controle do mundo e da minha e da tua vida. Então, ficamos com essa lição, com as lições da vida de Josué, esse grande líder. Você líder, você jovem, você que tem uma chamada de Deus, que tem um compromisso com Deus, continue sempre colocando Deus acima de tudo e tomando como exemplo a vida desse grande homem que foi Josué, com suas lições e a sua fidelidade a Deus para ser vitorioso para a glória de Deus Pai. Amém.